Fala, meus amigos, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago e nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre o tema do primeiro vídeo. Eu fiz o primeiro vídeo da série de vídeos de reflexões e nele eu quis contar um pouco sobre o que me fez parar de ser espírita. Mas veja bem, não quer dizer que eu tenha perdido o senso e resolvi virar um cético e ateu. Muito pelo contrário. As ideias que são abordadas nesse nicho geralmente não me cativa e, como eu mencionei no vídeo anterior, acabam indo contra a minha filosofia. E para que tu possa entender, eu preciso contar o que foi que aconteceu na vez que eu abandonei de vez de frequentar de casas espíritas e leituras do tema. Desde criança, eu tive diversas experiências sobrenaturais que envolveram eu e minha família. Posso dizer, então, que eu sou inserido em uma família de sensitivos, porém eu não tenho essa sensibilidade evoluída em mim. Foram muitos casos, e eu não quero deixar esse vídeo longo demais, abordando cada caso especificamente, mas caso eventualmente alguém pedir para que eu conte alguns acontecimentos e esse pedido for apoiado por bastante pessoas, eu separo os que eu lembro com mais detalhes e coloco aqui para nós debater sobre. Enfim, contando que eu tive alguns casos do tipo, o que mais se destacou foi o dia que eu acordei paralisado enquanto dormia no sofá da sala da casa dos meus avós. Eu devia ter, na época, uns 9 a 11 anos, por aí. E nessa noite aconteceu 2 vezes. Eu acordei depois de me ver em um espelho com o meu rosto desfigurado. Porém, não eram feridas, e sim má formação das feições naturais do meu rosto. E aquilo me assustou e me fez me desesperar imediatamente. E nesse momento eu acordei paralisado, levando um choque elétrico no meu corpo inteiro. Eu senti uma espécie de energia fluindo pelo meu corpo. Era como se fosse eletricidade, mas não era elétrico. Meus ouvidos vibravam, eu conseguia ouvir um som muito alto e muito forte de frequência sonora. Eu vou tentar achar algum exemplo na internet de som para colocar aqui para tu ter noção do que eu tô falando. Então eu, deitado naquele sofá, sentindo tudo aquilo e sem conseguir me mexer, na época foi, de certa forma, aterrorizante. Imagina eu, criança, acordando daquela maneira, sem conseguir me mexer, sentindo tudo aquilo, aquele som no meu ouvido, vibração no meu corpo inteiro. Era como se fosse um formigamento muito forte, mas é correlacionado com uma espécie de eletricidade, né? Acho que quem sentiu vai me entender. Então eu consegui me desprender e voltar a me mexer normalmente. Fiquei pensando naquilo e fui até o quarto da minha mãe, que era no mesmo ambiente. E ela me acalmou, eu voltei a dormir no mesmo sofá depois. Novamente, depois de dormir, eu tive a mesma sensação. Acordei paralisado, sentindo meu corpo vibrar, sem poder me mexer. Depois daquele dia, as minhas noites de sono não foram mais as mesmas. Eu fiquei com medo de dormir. E felizmente eu voltei a dormir e não tive mais essa experiência, né? E nas noites seguintes também não, e assim seguiu por um bom tempo. Acontecia de vez em quando, quando tinha alguns cochilos na tarde, após a escola, enfim, no final de semana, após o almoço. Sempre que eu ia tirar um cochilo de tarde, eu acordava assim, não sempre, né, mas uma grande maioria das vezes. E outra coisa que me chamava a atenção também é que quando eu acordava de soco, quando alguém me chamava, eu sentia uma ondulação no meu corpo, como se eu fosse para frente e para trás, assim, depois de levantar mesmo. Eu levantava, eu acordava com algum barulho, algum latido, ou alguém mesmo me chamando na porta, e sentia o meu corpo balançar por dentro. Não era o meu corpo, era eu que balançava por dentro.
E isso foi uma certa curiosidade pra mim, né? Depois, mais pra frente, eu fui entender, né? E naquela época, depois que passou a minha infância, eu devia ter uns 14 anos em diante, eu me considerava ateu, porém de forma ignorante, né? Sem querer buscar um tipo de entendimento sobre a realidade, eu só aceitava e estava tudo bem. Passou um tempo, novas experiências, eu já estava com a minha vida encaminhada, casado, e um certo dia encontrei alguns fóruns na internet, vídeos, canais no YouTube que falavam sobre viagem astral, que pra mim era fantasia, mas eu já tinha pesquisado sobre isso algum tempo atrás, mas era só ficção. Nunca levei fé sobre esse tipo de conteúdo, né? Só que teve um canal específico que eu pude obter uma informação que me fez muito sentido. Na verdade foram dois. Mas o segundo, que foi o IPC, eu conheci pelo canal do Saulo Calderon, que é um canal bem difundido aqui na internet sobre esse tema. E nesse canal ele tratava sobre experiências fora do corpo e técnicas para induzir esse tipo de experiência. E foi quando ele falou do tal estado vibracional, que pela explicação dele era de fato o que eu senti quando criança. Então eu fui atrás para saber do que se tratava. Nessa época eu ia esporadicamente em centro espírita com a minha mãe e minha avó. Nunca foi falado sobre coisas do tipo, com estudos de prática e coisas parecidas, né? Era sempre uma espécie de culto religioso, como igrejas. Falavam sobre evangelhos, dizeres dos médiuns, tomava passes. E para falar a verdade, até então eu nunca tinha entendido o fundamento dos passes. Entretanto, quando fui me aprofundando nos estudos sobre o estado vibracional, experiências fora do corpo, as coisas foram ficando mais claras para mim e tudo foi parando de fazer sentido. Fui mudando o meu ponto de vista sobre o que era apresentado para mim e busquei constatar para mim mesmo esse tipo de experiência. Até o dia que eu consegui. Foi uma experiência incrível, inigualável. E eu não quero entrar no assunto de que isso possa ser ilusão ou devaneio da mente, sonho. Era assim totalmente diferente, pois eu estava completamente consciente desde a hora que me deitei até sentir a vibração, o som, o formigamento e por diante a saída do corpo. Quando eu tive essa experiência, nada mais fez sentido. Comecei a me questionar sobre a realidade e o que era tudo isso que eu estava experimentando. Coisas do tipo: por que eu tô vivo? Por que eu sou eu? Por que eu tô aqui? Essas eram questões que vinham na minha mente a todo momento, o dia inteiro, durante bastante tempo e até os dias de hoje. E quando questionei isso em um centro espírita, fui barrado de conversar sobre isso. Como se fosse uma maneira de me impor medo. Como, por exemplo, é perigoso, tu pode ficar preso do lado de lá e nunca mais voltar, tu pode ir de arrasta pra cima, tu pode contrair um espírito obsessor, dentre outras formas de ataque mental. Que é meio clichê, né? Vamos falar a verdade. Isso não era falado só na casa que eu frequentava. Quando eu tive essa má ideia passada por eles, fui procurar outros centros para tratar do assunto, de maneira que eu pudesse obter conhecimento e assim conversar sobre esse tipo de assunto com outros também. Naquele tipo de ambiente, que na minha concepção é um ambiente mais certo possível, né? Um assunto de certa maneira que eu posso dizer que é técnico, né? Não só bonitinho. Então foi isso de fato que me fez me afastar desses centros. E logo após eu ingressar sozinho na busca sobre conhecimentos e assuntos, eu conheci o Valdo Vieira, que é o fundador do IPC,
que significa Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu não conheci-o pessoalmente, né? Mas por via de conteúdos na internet e comentários utilizados em vídeos de pessoas como o Saulo, por exemplo, e outros canais. O Wagner Borges também, que eu conheci também pelo canal do Saulo Calderon. E um fato curioso que acendeu uma bandeira vermelha foi que o Valdo era um grande companheiro do Chico Xavier, que porventura e acontecimentos da vida decidiu seguir o caminho dele sozinho, porque o Chico estava indo por um caminho mais religioso e duvidoso, né? Tipo aquelas imagens dos ectoplasmas que saíam das reuniões de mesas, né? Que tinham fotos que apareciam. Eu vou tentar deixar aqui uma imagem, que isso foi comentado em alguns conteúdos que o Valdo falava, que aquilo ali era pura encenação para dar um tipo de impressão, né, nas pessoas que viam aquilo. E o Valdo era um cara muito curioso e técnico, né? Quem quiser procurar sobre o canal dele, sobre o instituto, pode ver que hoje ele já é falecido, né? Mas quando ele era vivo, dava pra ver que ele era muito criterioso nos assuntos abordados sobre o tema. E nesse instituto, que existe até hoje, tratam de conversas, na verdade são tertúlias, como eles chamam, né? Sobre esses temas. Eles se alocam em cadeiras, como se fosse um palco, um auditório em forma redonda, e tem uma cadeira no centro onde é o palestrante, né? E aí as pessoas com dúvidas ali acabam conversando. É bem legal. É um assunto meio maçante, assim, sobre temas diversos, sobre esse tipo de assunto, né? Mas tem que estar bem focado e querer saber o que eles falam para tu não enjoar do assunto. Eles falam sobre energia, pensamento, sentimento, que eles chamam de pensenes, que são como se fossem entidades que nós plasmamos enquanto sentimos alguma coisa forte ou queremos manifestar. E também sobre viagens da mente para fora do corpo e coisas do tipo. E esse afastamento do Valdo, que o Valdo teve, né, sobre o Chico, foi um alerta sobre o que eu já havia suspeitado. Então eu acabei deixando de lado a cultura dos centros espíritas, das leituras mediúnicas. Eu não digo que não existam médiums, até porque seria um clichê da minha parte dizer isso, né? Porque tem tanta coisa para eu contar aqui e eu iria me descredibilizar dizendo que essas coisas não existem. E eu já tive contatos, já fui muito íntimo de uma pessoa que realmente era sensitiva, e após eu pesquisar sobre muitas coisas do tipo, eu pude testar essa pessoa, e realmente, de fato, as coisas que eu fazia de testes para ela e coisas que ela abordava ali em certos momentos eram de certa maneira palpáveis, né? Posso contar aqui também, se vocês pedirem. Mas na verdade esse vídeo foi só uma passagem rápida e de complemento do vídeo anterior. E esse já tá um pouco longo, tá? A minha cadeira é desconfortável. Eu vou deixar o meu QR Code aqui, caso alguém queira patrocinar de alguma forma. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a quem assistiu até aqui. E deixa nos comentários também algumas dúvidas pra gente conversar. Se inscreve no canal e deixa o gostei para que o YouTube possa entender também que isso foi relevante pra ti e possa indicar pra mais pessoas, tá? Até o próximo vídeo e valeu!